Que bom ver você de novo aqui no Dial, mostrando para você o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Estamos na Rádio Jovem Pan, uma das rádios de maior importância no rádio brasileiro, conversando com o professor Marco Antônio Villa, sociólogo, mestre em sociologia, professor, comentarista político na bancada do Jornal da Jovem Pan. Semana passada falou sobre os aspectos históricos do rádio. Professor Villa, como que reagem os políticos, empreiteiros e empresários envolvidos em corrupção durante os seus comentários diretos e sem rodeios, professor? Não gostam. Com certeza. Não gostam, reclamam, protestam, escrevem, telefonam, processam. Então depende sempre, mas não gostam, né? Porque como a gente busca não tergiversar, falar diretamente, numa linguagem direta, mas com base, com conteúdo, com informação histórica, política, do momento e do passado recente, então não fica um comentário vazio, mas fala assim, não, eu falo com o coração. Quem fala com o coração é cardiologista. Nós temos aqui de falar com conhecimento de causa, com indignação. A indignação, ela tem fundo, ou seja, quando você entra numa discussão, você entra sabendo o terreno que você está pisando e tal. E eu sempre busco estudar muito, porque eu não só continuo desenvolvendo minhas atividades no rádio e tal, mas também colaborando, escrevo mensalmente para o Globo, 2 vezes por mês na Isto É, escrevo agora 1 vez por semana para o Correio Brasileiro, e continuo escrevendo meus livros, estudando e depois estudando as coisas que me dá vontade, que me interessa, afinal me interessa por vários momentos da história. Então quando eu entro no enfrentamento, eu entro com base e tal. E eles sabem disso, que não podem querer me derrubar por aí. Por aí não tem jeito, porque eu estudo, levo a sério minha profissão, gosto do que eu faço e gosto do enfrentamento. Acho que o enfrentamento é fundamental para a democracia, porque o meu modelo é a TV, os jornalistas, por exemplo, na Europa, ocidental, na França, que na hora das entrevistas eles batem duro mesmo. Fizemos aqui uma com o Jair Bolsonaro, foi muito engraçado, durante 40 minutos, que até hoje o pessoal fala tal, e é assim que é nos outros lugares, não tem chapa branca não, você vai e bate, e eles ficam furiosos, pressionam de todos os tipos, e algumas vezes são gentis assim no sentido de ligar, hoje mesmo, pouco antes de nós começarmos a entrevista, um deles me ligou, que eu fiz um comentário aí, e aí expôs a posição dele, durante 25 minutos aí, dizendo, não, olha, a história é a seguinte e tal, minha posição política sobre tal questão é essa, o que é um sinal de respeito, e também quando ligam, para mim eu tenho também uma relação de respeito, porque o sujeito tem uma relação civilizada. Nós podemos discordar sobre muita coisa, na democracia é assim, você tem que ter direito a discordar, mas ter conteúdo nessa discordância, e aí as pessoas têm opinião diferente, tudo bem, não tem nenhum problema se faz parte da democracia. A opinião única é totalitarismo, democracia é pluralidade. O PT foi um dos partidos que mais ajuizou ações contra o senhor e perdeu. Perderam todas até agora. O senhor se sente intimidado por isso, professor? Não, eu me sinto absolutamente tranquilo. Primeiro porque quando eu enfrentei um criminoso, que é o Luiz Inácio Lula Silva, chefe do Petrolão, o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, enfrentei, ele perdeu na primeira instância, ele está recorrendo à segunda instância, tal, mas perdeu aqui em São Paulo. Depois teve o PT propriamente dito, que também perdeu. Depois o Rui Falcão, que também perdeu. Depois teve o Jaiminho, vulgo Fernando Haddad, mas o nome verdadeiro é Jaiminho. O Jaiminho também entrou pela Justiça Eleitoral, também perdeu o Jaiminho. Eu não tenho culpa que ele não trabalhava, o problema não era eu, era a agenda dele, porque todo dia eu lia a agenda. Ele chegava às 10, saía meio-dia, voltava às 2 e terminava às 5. Então era engraçado, ele sabe a importância política que teve, inclusive na eleição do ano passado. Agora, eu fazia aquilo não com interesse político, porque eu achava um absurdo numa cidade com a complexidade de São Paulo ter alguém com fadiga, como o Jaiminho do seriado Chaves tal, que acho que trabalhava mais que o prefeito, ou então o alcaide de São Paulo, que teve uma derrota fragorosa eleitoral. Então o PT pressiona, mas o PT é uma associação criminosa, não é um partido político. Então não tem nenhum problema, eu vou continuar enfrentando e vou levando uma boa. Eles logo, parte da liderança do PT, especialmente o Lula, vai poder um dia ouvir a Jovem Pan da cadeia. E eu vejo que o senhor é um grande cabo eleitoral do Lula, dizendo que Lula para presidente. Presidente Bernardes precisou de segurança máxima. Isso eu repito. Essa é ótima, essa é ótima. Sempre. O que nós podemos esperar do Brasil, professor, nas eleições de 2018? A consciência de mudança, a ruptura da sociedade com essa política podre? Ou o senhor acha que a sociedade vai se acomodar e as coisas vão se manter?
Olha, sinceramente, eu estou pessimista com os resultados eleitorais. Não um pessimismo advindo de algum comportamento pessoal, não. Advindo de uma análise da conjuntura política brasileira e de uma constatação que nós temos um sistema petrificado imune à mudança. Ele não tem nenhuma pequena fratura que você pode, a partir dali, modificar paulatinamente esse regime e tal. Não, tudo indica que a elite nunca ela foi tão unida, a elite no sentido mais amplo, tanto econômica, elite política, jurídica, etc. Nunca ela foi tão unida como agora. Ela tem um grande adversário institucional que é a Lava Jato. Daí que ela odeia a Lava Jato e fará tudo para destruí-la. E está fazendo, inclusive, esse ano. Basta ver as mudanças na Polícia Federal, entre outras medidas. Então, o cenário é ruim. A possibilidade da conservação dessa ordem justa, né, em 2018 é muito grande, porque as regras eleitorais e os partidos políticos impossibilitam que se construa uma democracia de fato. Por isso que eu insisto, e sempre falo aqui na Jovem Pan, que a República só foi anunciada a 15 de novembro de 1889 e nunca foi proclamada. Então a tarefa dos brasileiros é continuar o embate em defesa da democracia e das liberdades e um dia nós proclamarmos a República, que não vai ser cedo. Esse é um trabalho de médio e longo prazo. Professor, no Brasil de hoje, o que vai ficar escrito para as gerações futuras e o que é que vai para a lata de lixo da história? Olha, o Brasil é o país mais corrupto do mundo ocidental. Mais corrupto do mundo ocidental. Não há um país que tenha, por exemplo, não há país que alguém tenha num apartamento, numa sala, num apartamento abandonado, 51 milhões de reais, em malas e caixas. Isso é só no Brasil e tal. Então, só para um exemplo entre tantos outros. A grande questão é que daqui a alguns anos, as pessoas falam hoje dessa conjuntura, dizem assim, as instituições estão funcionando, porque nunca teve tanta gente presa. Eu digo o contrário. Se tem tanta gente presa, é porque teve corrupção, porque as instituições não funcionaram e impedido o ato de corrupção. A justiça sempre vai atrás do ato já cometido. O prejuízo já ocorreu. É muito difícil você conseguir recuperar o prejuízo causado pelo país pela corrupção. Eu acho que daqui a alguns anos nós vamos olhar esse momento e vamos ver primeiro algumas possibilidades que apontam de mudança, ainda muito tímidas, porque o sistema é petrificado. Como foi o impeachment de Dilma Rousseff, foi inegável, mas nós vivemos momentos espasmódicos de mobilização. Isso é uma característica do Brasil. Você não tem uma permanência, você tem espasmos de mobilização e tal. Essa é a nossa dificuldade de manter a permanência. Então, eu acho que o olhar vai ser um olhar muito crítico desse período no futuro. Vão olhar, mas eu acho que a médio prazo, com a auto-organização da sociedade civil, com as ruas como protagonista da história, nós poderemos mudar o Brasil contra essa elite, porque essa elite ela é traidora do país, é uma elite corrupta e que a gente deve jogá-la na lata do lixo da história. Para a gente concluir o nosso papo, que está muito bom aqui na Jovem Pan, professor, o que o senhor diria aos profissionais de comunicação, alunos de jornalismo, de rádio e televisão e amantes em geral do rádio, no que é o futuro do rádio, o que é o futuro da comunicação e que perspectivas nós temos para os próximos anos? Olha, as pessoas estão sedentas por informação e por opinião. Informação e opinião. A informação ela precisa ser precisa, bem trabalhada, bem pesquisada e a opinião precisa ter base. Esse negócio de ficar gritando, falando, eu falo com o coração, usar chavão, isso ninguém aguenta. Precisa ter conteúdo. Conteúdo. Esse que é uma tarefa que o profissional tem de ter. Saber que precisa estudar e levar a sério a sua profissão. Não tem horário. A gente não é burocrata, não é funcionário público tradicional da piada de colocar paletó na cadeira e tal. Não. Quem está nessa profissão tem de saber que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 no mês, 365 no ano. Você nunca sabe quando algo vai ocorrer. Você não pode, num fato importante, falar assim, não, agora eu não posso, porque eu estou passeando, eu estou na praia. A notícia acontece subitamente e sempre você vai ser surpreendido por ela. Então, ocorre coisa que você não imagina. Então, você tem que estar preparado. É difícil essa profissão do rádio, do jornalismo, porque você precisa ter uma visão plural. Você tem de ser, como dizia o Cláudio Coutinho, técnico da Seleção Brasileira de 78, ser polivalente, né? Você tem de trabalhar, passar saber um pouquinho de economia, saber um pouquinho de política, saber um pouquinho de cotidiano, um pouquinho de esportes, um pouquinho de cultura, porque você não sabe em qualquer caso. No futuro é legal você se dedicar a uma dessas faixas, tal, mas muitas vezes você tem que trabalhar com todas elas. Então tem muita disposição ao trabalho. A população está sedenta por informação de qualidade e opinião com base, né, sustentada numa leitura tal. Ler é fundamental. Filósofo chinês Confúcio dizia, né, professor, que encontre um ofício que você ama e no final da tua jornada você não terá trabalhado um dia sequer na sua vida, né? É isso. Valeu. Johnny, queria passar para o professor Villa, esse grande professor, esse comunicador, esse batalhador da ética, do princípio e da democracia no rádio brasileiro, presente dos nossos assinantes, que a gente sempre encaminha para os nossos... Valeu.
Nós já em 2015 deixamos um com o senhor, vida, que era das Ciro. vozes que Sim, mais se sim. destacaram em 2015. Poxa Agora a gente vida. está trazendo para os maiores amigos do Poxa rádio. vida, muito obrigado. Eu agradeço mesmo, acho que foi um enorme prazer a nossa troca de ideias. Eu acho que é legal ter esse tipo de trabalho que vocês têm, de divulgar, apresentar tanta coisa interessante, essa bela história e ser uma fonte para pesquisadores, né? Porque o pesquisador, Sim. a jovem jornalista ou jornalista que estiver na faculdade, etc, tal, estudando, ou que pretende fazer uma faculdade, vai encontrar nesse canal informações que são fundamentais para a sua futura vida profissional. Exatamente. E ver essa pluralidade e belas histórias muito interessantes de ter uma bela história. Então o rádio é um grande produto para isso e um belo trabalho que vocês estão fazendo. Ok. No Daio com Ciro César mostrando o rádio de dentro para fora para você conhecê-lo de fora para dentro. Professor, Valeu. prazer, uma Valeu. honra, é Também, bom tê-lo dentro do nosso canal.